a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Vamos tirar uns minutinhos para orar. Peço a você que baixe sua cabeça, fala para Deus o que você veio fazer nessa noite. E agradeça pela vida, agradeça por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de vocês. Oremos. Senhor, estamos gratos a Ti, ó Pai, por o Senhor nos conceder, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, adorando, levando, Senhor, nosso coração a Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa gratidão, Senhor. Que o Senhor receba, ó Deus, as nossas manifestações de alegria de podermos servir ao Senhor. Que o Senhor seja sempre louvado, exaltado, independendo das circunstâncias, que nós possamos levar nosso coração ao Senhor e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa essa igreja, abençoa todos os nossos irmãos, nossos líderes. Que o Senhor, ó Deus, seja por todos nós louvado, glorificado e exaltado. Não somente aqui, nessa noite, mas por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, que nós possamos proclamar a Tua palavra e levar àqueles ainda que não Te conhecem, Senhor, a palavra da salvação. Obrigado, Deus, por cada oportunidade. Obrigado por esse espaço que nós temos para louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor livremente. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Mais uma vez, boa noite. Nós estamos no finalzinho de julho, dia 30. Para muitos, mês de julho, mês de férias, principalmente aí para quem é estudante, que passou aí muitos dias livre da escola, para quem trabalha também, que teve alguns períodos de descanso. E isso é muito bom. E muitas vezes a gente, quando vai chegando no finalzinho desse mês, para quem teve férias, vai pensando assim, nossos dias de alegria estão acabando. São dias que o Senhor nos concede para o descanso, para tudo. E nos traz alegria. E é muito bom. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Atos 16, 16. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois, lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse-os com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e aos demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio também
sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Geralmente, nos sentimos alegres quando tudo está caminhando bem em nossa vida. Esposa e filhos com saúde, uma boa casa para morar, um emprego muito bom, realizando os nossos sonhos, as contas pagas. Tudo isso são coisas presentes nesse mundo e nos oferece uma boa sensação de alegria. Todas essas coisas realmente são muito boas e devemos agradecer a Deus por esses momentos de alegria e de paz. Contudo, a verdadeira alegria está no Senhor, a alegria do coração que vem de Deus, permanecer em Cristo e ser cheio do Espírito Santo. A fé é a vitória que supera o mundo, e a alegria do Senhor é a nossa força. Circunstâncias adversas, em vez de atrapalhar nossa fé, podem realmente aumentar a nossa alegria. Paulo e Silas conheciam a adversidade enquanto se sentavam com os pés presos no tronco em uma cadeia de cela de prisão filipense. Seus direitos legais foram violados. Eles foram presos sem justa causa e espancados sem julgamento. À meia-noite, como não conseguiam dormir, cantavam em voz alta louvores ao Senhor. Isso demonstra que eles não estavam tristes porque foram açoitados, mas a alegria do Senhor estava neles, porque eles serviam ao Senhor. A alegria do Senhor pode ser inexplicável para quem não a possui. Mas para o crente em Cristo, a alegria do Senhor vem naturalmente. Ao permanecermos em Cristo, estamos cheios da sua força e vitalidade. E o fruto que produzimos, incluindo a alegria, é obra dele. A alegria que nós sentimos em Cristo não é a alegria que acaba em alguns dias, como em alguns momentos de férias. Mas a alegria do Senhor nos acompanha todos os dias até a eternidade. Amém? Convido o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Convido os irmãos a colocar-se em pé. E esse primeiro louvor tem como título: Não Posso Explicar. Esse tamanho amor de Deus para conosco. Eu fico imaginando aí o mundo não sente, muitos não sentem, vivem sem sentir a falta de Jesus. É como se Jesus não fizesse parte, eles não precisassem para viver. E muitas das vezes nós caímos nesse erro de querer andar com as nossas próprias pernas sem depender de Jesus. É um grande erro, é uma falha tremenda. Então, que venhamos meditar na letra dessa canção, como explicar esse grande amor. Às vezes tentamos em palavras passar isso ou explicar isso, não tem como com palavras. Mas o nosso Deus conhece o nosso coração e nessa noite você pode expressar isso com a alegria que tem aí dentro do seu coração, movido pelo Espírito Santo.
não posso explicar, mas podemos cantar e adorar o nosso Deus. Vamos fazer isso juntos. Explicar teu grande e doce amor por mim. Vai além do que eu possa imaginar. Tua morte ali na cruz provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Não posso explicar teu grande e doce amor por mim. Vai além do que eu possa imaginar. Provou esse doce amor, como eu viverei sem ti? Nem o céu, nem o mar podem expressar o que sinto. Nem o céu, nem o mar podem calar minha voz. Nem o céu, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo.
Amém. Jesus, no próximo louvor que estaremos cantando, o hino do cantor cristão, morri na cruz por ti. É uma pergunta: o que fazes tu por mim? Que no seu coração, em sua mente, você possa meditar e pensar o que você tem feito por Jesus. Ele continua sendo Deus, independente do que você é ou faz. Mas é uma pergunta que cabe uma resposta. E essa resposta é na prática, é na santidade, é na consagração, é na purificação ao Senhor. Vamos cantar juntos esse hino. Convido os diáconos aqui na frente. E enquanto estamos cantando, os irmãos terão a oportunidade também de adorar, trazendo seus dízimos e ofertas, depositando aqui aos diáconos que estão responsáveis. Você que nos visita, não sinta-se constrangido, é uma prática da nossa igreja. Vamos orar. Pai querido, eu te dou graças, Senhor, porque estamos aqui te adorando. Como esse louvor que vamos cantar, o Senhor pergunta, diz: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Que venhamos, Pai, pensar sobre isso, o que temos feito pelo Senhor, por tamanho sacrifício. Por mais que a gente vá viver muitos e muito tempo aqui, não vamos conseguir pagar o que o Senhor fez por nós. Te dou graças, Pai, porque o Senhor pagou o pecado das nossas almas, das nossas vidas, Pai. Em especial agora te dou graças por essas ofertas que vamos te adorar com elas. Obrigado pelos recursos que o Senhor deu a cada um de nós, através do emprego, através do sustento. E aqui, Pai, estamos devolvendo, Pai, aquilo que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos para que assim venhamos ter sabedoria para usar esses dízimos e oferta para a tua honra e glória, e também sabedoria para ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, os 90. Então, em teu nome, ó Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Por ti morri pra te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, por mim, aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amém. Digno é o Cordeiro. Próximo louvor.
ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego e divina, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
fez. És tudo para mim, eu te adorarei. Irmãos, como é maravilhoso podermos estarmos aqui na casa do Senhor, adorando esse grande Deus. Temos tantas razões, tantos motivos para glorificar o nome do Senhor. Quanto tempo atrás nós adorávamos ídolos, adorava deuses que não podiam fazer nada por nós. Mas hoje nós servimos a um Deus santo, vivo, que está em nosso meio, que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Muitas das vezes ficamos tão tímidos diante do Senhor, mas o Senhor quer que soltamos a voz, o Senhor quer que cantamos com alegria, o Senhor quer que vivamos com alegria no Senhor. Afinal de contas, nós é para sermos as pessoas mais felizes da face da terra, porque temos o Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém, graças a Deus. O próximo louvor: este é o meu respirar. As pessoas às vezes dizem: meu emprego é meu respirar, meu emprego é tudo, meu trabalho é tudo, minha família é tudo, meu dinheiro é tudo. Mas nessa noite podemos dizer que Jesus é tudo em nossa vida. Ele sim é o meu respirar, a razão de viver. Vamos adorar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E
Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Cada dia que passa, mais as coisas vão ficando mais difíceis. E que nós nunca venhamos ter a ousadia ou pensar que conseguiremos viver sem Jesus. Não tente isso não, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É uma ilusão querer viver sem Jesus nesse mundo. Achar que você já tem maturidade, sabedoria, ou conquista, ou fama, ou dinheiro, você vai conseguir chegar a algum lugar. Não faça isso, não se frustre. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, negarão o Senhor, deixarão Jesus de lado, não aguentará a pressão. Que venhamos estar firmes no Senhor e não nunca, jamais desistir dessa caminhada. Eu vivo para Jesus. Você possa dizer isso nessa noite: eu vivo para Jesus, amém? Graças a Deus, podem sentar. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os meus caminhos. Convido o pastor Velk, que estará ministrando a mensagem dessa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que vamos ouvir agora. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar usando o Teu servo, pastor Velk, para nos instruir, Senhor, e que nós possamos receber do Senhor essa porção maravilhosa que é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivê-la, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Nós oramos ao Senhor e Te pedimos, nos ajuda na compreensão e na aplicação para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. As crianças estão sendo convidadas a saírem para as suas salinhas. Os pais já podem levar. Os professores estão subindo ali com as crianças. E enquanto isso, eu queria ler uma carta de agradecimento. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amados irmãos da Igreja Batista Regular Esperança, nós, seus irmãos em Cristo, das igrejas bíblicas da região norte, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo empenho e disposição dos irmãos em nos servir antes e durante o CCC. Sabemos que demos um bom trabalho para os irmãos, que tanto nos serviram com alegria. Obrigado por terem nos doado mantimentos, casas, tempo e esforço. A recompensa dos irmãos vem do Senhor. Agradecemos ao pastor Velk por direcionar e encorajar a sua igreja em nos servir. E ao amado casal Lucieldo e Cristina, que foram nossos pés e mãos. Graças a Deus pela vida de vocês. Aprendemos com vocês que as dificuldades presentes não são obstáculos para servirmos com alegria. Muito obrigado. Gratidão dos casais, pastor Brandão e Leni, Jijoca, Marcos e Leda, de Jijoca, Joel e Adriana, de Jijoca, Áquila e Charliene, de Jijoca,
Magno e Fernanda de Jijoca, Jackson e Leila Jijoca, Elton e Fernanda Jijoca, Carlos e Alvilene Jijoca, Didi e Elaine Jijoca, Marcondes e Janaína Paraizinho, Pastor Raimundo e Francilene Paraizinho, Miranda e Vilene Granja, Ximenes e Cristiane de Cruz, Israel e Ailana de Cruz, João de Deus e Fátima do Preá, Pastor Wellington e Lídia de Jijoca. Então fica aí registrado o agradecimento dos irmãos e o incentivo, né, para nos próximos anos podermos recebê-los. Talvez você esteja estranhando, hoje faltou muita gente, muitos irmãos me avisaram que iriam viajar, e de fato muitas famílias viajaram esse final de semana para aproveitar aí o último domingo das férias. Motivo esse pelo qual não celebraremos a ceia hoje. Acredito que quase todos os diáconos estão viajando e só tínhamos 2 aí. E aí, por causa da ausência também, a gente decidiu celebrar a ceia no próximo domingo. Irmãos, todos nós estamos em busca de alegria. O ser humano em si, ele busca alegria. Quem é que não quer ser feliz? Todo mundo, de um jeito ou de outro, ele quer alegria. Existe uma marca chamada PwC, PricewaterhouseCoopers, marca mais poderosa do mundo em serviços profissionais. Essa marca, PwC, ela fez uma pesquisa e o mercado global de mídia, de entretenimento, movimenta 2,23 trilhões. 2,23 trilhões por ano, nos 3 últimos anos, em média, cada ano, 2,23 trilhões em entretenimento global. O Brasil recebeu também, né, com entretenimento, 43 bilhões de dólares, por exemplo, em 2021, as pessoas em busca de diversão, risadas e alegria. Tudo isso gasto em entretenimento, nas várias áreas de entretenimento. Por aí você tira um valor absurdo. A gente não sabe nem o que é isso, né? 2,23 trilhões gastos em entretenimento. O investimento que é feito globalmente, 43 bilhões de dólares, o Brasil. Tudo em busca de diversão e risadas e alegria. Nós vivemos em uma época onde todo momento, nós somos bombardeados, seja na televisão, nos computadores, nos smartphones, em todos os lugares tem alguém tentando vender para nós aí um produto, uma ideia, um estilo de vida. Constantemente estão tentando vender isso para nós. Nos apresentam coisas como se fossem soluções para a nossa tristeza, para a nossa infelicidade, para o vazio que sentimos. Sendo que, na verdade, muitas dessas coisas nos levam a uma tristeza ainda maior, porque são vazias. Felizmente, ao buscarmos a felicidade na fonte certa, que é em Deus, nós somos e seremos sempre satisfeitos por completo. Encontramos uma alegria estável e não uma coisa momentânea. Hoje eu queria tratar, quando a gente estudou a introdução do livro de Filipenses, eu fiz uma promessa que nós iríamos, dentre os alvos que nós iríamos aprender e estudar, a alegria dentro de Filipenses. O que é alegria? Então nós vamos hoje entender um pouquinho a diferença entre alegria e felicidade, alegria mundana, alegria passageira e alegria produzida pelo Espírito Santo, como um dom dado pelo Espírito Santo. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, neste momento eu entrego minha vida nas tuas mãos, a igreja, as pessoas que estão assistindo em casa, que por algum motivo não puderam vir.
E eu peço ao Senhor que nos ajude a entender, me dá sabedoria para expor e ajuda-nos a entender o que é esse dom produzido pelo Espírito Santo. Eu entrego a Ti para que o Senhor nos ajude a detectarmos dentro de nós esse dom, esse fruto do Teu Espírito, para que nós possamos ter este contentamento, este sentimento chamado alegria. Eu entrego nas Tuas mãos e peço que o Senhor abençoe, para que possamos entender, viver e desfrutar desta verdadeira alegria. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender o que não é a alegria. Então, alegria não é estar sorrindo. Alegria não é isso, né? Geralmente, ou comumente falando, as pessoas confundem alegria com risadas. Não é risada, alegria. Alegria não é a habilidade de contar piadas ou fazer todo mundo rir. Isso não é. A gente diz assim, pai, fulano é muito alegre. Num certo sentido, sim, é alegria. Mas não é esse o conceito de alegria biblicamente. Não é um sentimento circunstancial, alegria. Ah, eu estou passando por isso, aí agora eu estou alegre. Ah, eu perdi isso, agora eu não estou mais alegre. Não é uma reação que acontece conosco quando tudo vai bem. Ela não é circunstancial. Não é um sentimento que flui dentro de nós mesmos. Não vem de nós. Não há alegria dentro de nós. Como, por exemplo, medo, ira. Ira está dentro de nós. Né? Inclusive, são ações ou reações ou emoções, na verdade. Por exemplo, eu estou andando numa rua, tem um touro valente, grandão, e ele está vindo na minha direção. Aí qual é a emoção que eu vou sentir agora? A ira, a tristeza, ou o medo, ou a ansiedade? Não. Já está dentro aqui e eu vou expor e eu vou sentir exatamente aquela emoção que o meu corpo exige que eu tenha, que é o medo. Eu não preciso ficar perguntando e dizendo, opa, o touro está vindo. Eu preciso sentir alguma reação agora. Não, é natural. Alguém me ofende, me humilhou publicamente, alguma coisa desse tipo, e deixa eu ver aqui qual é a reação que eu vou precisar esboçar agora. Tristeza, medo. Ah, a ira se encaixa melhor. Não, é natural. Com a alegria não é assim. Porque não há alegria dentro de nós, produzida em nós mesmos. A gente não nasce com a alegria. Então, o que não é alegria, não é risada, não é contar piada, não é um sentimento circunstancial e não é também algo que flui de nós mesmos. E o que é alegria? A palavra alegria na língua original é a palavra haira. E é interessante porque através dessa palavra nós temos muitas outras. Uma palavra que é raiz para haira é haris, que é graça, favor. Uma palavra muito utilizada na Bíblia. Graça, favor e merecido. Nós fomos salvos pela graça. E é interessante porque ela é base, a graça, para hairo, alegria, para hara, ou alegre, ou para eucaristia, por exemplo, agradecer, ou eucaristel, ou harizomai, que é perdoar, que tem essa parte, haris. Você tem eucaristia, que é ações de graças. Então você nota que todas essas palavras na língua original, elas têm uma raiz, haris. Alegria, dar graças, ser alegre, agradecer, perdoar, o dom, que é carisma, porque aqui uma igreja é carismática, carisma. Então, todas essas palavras são oriundas da graça, como hairo, que é alegrar, o hara, que é alegria. A palavra, ela tem esse sentido, ela aparece, por exemplo, hara, alegria, aparece 59 vezes no Novo Testamento.
quase 60 vezes. Agora, eu peguei, dentre as inúmeras definições que eu encontrei de alegria, eu vou fazer uma mescla de várias, e principalmente uma das que eu gostei mais, que é do nosso querido pastor e teólogo John Piper, e eu fiz uma mescla com a que eu achei bem prática, essa definição que ele dá. Alegria é um sentimento bom, diferente de uma emoção natural nossa. É um sentimento bom na alma, produzida pelo Espírito Santo, que não depende de circunstâncias externas e que faz ver em nós a beleza de Cristo e de tudo referente a Ele e às coisas espirituais. A alegria é um sentimento bom na alma, produzida pelo Espírito Santo, que não depende de circunstâncias externas. Quando Ele nos faz ver a beleza de Cristo e de tudo referente a Ele. Então, essa é a definição de alegria. Agora a gente vai entender melhor quando a gente trabalhar alguns textos dentro de Filipenses. A palavra rara ou hairen, que é alegria ou alegrar-se, regozijar-se, gozo, ela aparece 16 vezes no livro de Filipenses. Agora, é interessante porque nós temos um livro que tem 4 capítulos, escrito por uma pessoa que estava preso, escrito por uma pessoa que estava na iminência de ser assassinado, morto, por causa do Evangelho, uma pessoa que não tinha muitos bens, que não tinha uma estabilidade financeira, que dependia de outras pessoas para o seu sustento, que recebeu um irmão que acabara de chegar de uma igreja, e lhe contando a situação daquela igreja, sabendo que havia uma certa divisão dentro da igreja, o apóstolo Paulo escreve essa carta e ela é conhecida como a Carta da Alegria. Ele incentiva os irmãos a serem alegres. 16 vezes. Você tem 5 vezes a palavra alegria e você tem mais 11 vezes a palavra regozijo, gozo, exultação. E eu queria ver com vocês algumas dessas passagens. Na verdade, nós vamos ver todas, bem rapidinho. Nós não vamos expor cada uma delas. E eu queria que vocês atentassem, você pode abrir aí para Filipenses, e eu queria que vocês atentassem qual é o sentido que a alegria aparece nesses versículos, como eu vou explicar aqui em cada um. Primeiro, capítulo 1, verso 4. Então ele diz o seguinte, Filipenses 1,4 é a primeira menção de alegria na carta, ele vai dizer: fazendo sempre com alegria, oração por todos vós, nas minhas súplicas, por todos vós, em todas as minhas súplicas. Então, você percebe aqui que essa alegria, primeira vez que aparece, ela está relacionada à oração. O Paulo está dizendo, olha, eu tenho boas notícias de vocês, e eu agradeço a Deus por vocês, e todas as vezes que eu vou orar, eu oro com muita alegria por todos vocês nas minhas súplicas. Então, a alegria aqui está relacionada à oração e a pessoas. 1,18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então aqui você nota, 2 vezes ele usa a expressão regozijo e regozijar, no sentido de alegria, de exultação, de gozo. E aqui qual era o sentido? Primeira, oração. Essa aqui, muitas pessoas estavam pregando o evangelho em Roma ou em outros lugares, simplesmente para humilhar Paulo, para causar tristeza a Paulo, para tentar rebaixar Paulo, para ganhar preeminência
E Paulo e essas pessoas achando que iam causar tristeza, rebaixamento ou outros sentimentos ruins em Paulo, a coisa produziu o contrário. Porque se eles estavam pregando o Evangelho, mesmo com fingimento, com intenções erradas, o apóstolo Paulo estava produzindo em seu interior, em sua alma, regozijo. Então Paulo estava alegre porque o nome de Cristo estava sendo anunciado pelas pessoas que pregavam o Evangelho em verdade e pelas pessoas que pregavam o Evangelho fingindo. E o fato do nome de Cristo estar sendo anunciado de qualquer maneira trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. A terceira passagem, 1:25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês para proveito vosso e gozo da fé. Então aqui nós temos a palavra que é usada para alegria, foi traduzida como gozo, é outra palavra. E o que ela significa? E por que Paulo menciona? Ele está numa dúvida grande se o seu desejo pessoal era de morrer e ir encontrar-se com Cristo, mas ele entendia e tinha a esperança de ainda permanecer vivo, de não ser morto pelo imperador, para poder pregar o Evangelho para os irmãos. E ele tinha confiança de que iria ser solto, iria encontrar-se com os filipenses, e isso iria lhe trazer grande alegria, grande gozo, um grande prazer na fé. Então a gente percebe aqui uma alegria por causa de pessoas. Oração, pregação do Evangelho, encontro com pessoas, o 2:2. O 2:2 diz o seguinte: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, essa palavra que Paulo usa, completai, é mais ou menos como se você tem essa garrafa com água, e ela está mais ou menos aqui, quase na borda. E você precisa de algo para completar o restinho que falta. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês andem juntos, unidos. Ele aqui ainda não tinha tratado do problema, estava começando a carta. Depois, no decorrer, a gente vai perceber, havia uma desunião. E Paulo está dizendo, olha, eu queria que vocês completassem o restinho que falta da minha alegria. Completem o meu gozo. E vocês precisam sentir o mesmo, andar junto, ter o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, a alegria de Paulo era no fato da unidade da igreja. O 2:17. E ainda que eu seja, foi a pregação da semana passada, e ainda que eu seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da fé de vocês, folgo e me regozijo com todos vocês. Então, para Paulo, como a gente viu na semana passada, se o imperador decretasse a morte dele por causa do evangelho, para ele seria a libação do sacrifício, a coroação do sacrifício, o finalzinho do sacrifício, aquilo que celebrava todo judeu, quando o cheiro se espalhava, quando o vinho caía em cima do sacrifício, daquele churrasco, aquela carne, o cheiro era espalhado, o vento levava aquele cheiro e o povo sabia, terminou o sacrifício, a libação foi derramada, tinha a oferta e o vinho simbolizava ou caía ali como a cereja do bolo. Então Paulo está dizendo, vocês são a oferta, a vida de vocês, a minha morte por causa do evangelho completa esse sacrifício. E eu fico feliz se eu for morto. Paulo já estava aqui preparando o coração dos irmãos para essa possibilidade. Se ele morresse, ele não queria que os irmãos caíssem em tristeza profunda. Ai meu Deus, Paulo morreu. Não, se alegrem comigo com a minha morte. É como se Paulo está dizendo, para mim é uma honra grandiosa morrer por causa de Cristo. E isso deve trazer alegria no coração de vocês e no meu também. Porque ele usa aqui duas palavras, eu folgo e me regozijo. E aí no verso seguinte ele vai dizer, e eu quero que vocês façam também o mesmo.
Se alegrem pela minha morte, como a libação, o sacrifício de libação. Então a alegria de Paulo era até mesmo com a sua morte. Versículo 18, vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então era uma ordem que ele dava. Então acho que a gente já tem um monte de vezes. O 2:28, por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Mas, opa, pastor, olha aí, Paulo fala tanto de alegria e ele menciona a tristeza aqui. Então, como é que pode uma pessoa ser alegre e ao mesmo tempo ser triste, já que tristeza e alegria são antônimos, são contrários, são opostos? E você vai descobrir hoje que não são. Certo? A gente vai entender um pouquinho melhor, mas vamos lá, continuar aqui. O apóstolo Paulo, então, queria enviar de volta Timóteo, mas também ele queria enviar o irmão Epafrodito. Epafrodito ficou doente, quase morreu. E Paulo vai dizer que, olha, Deus foi muito bom com ele e comigo também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas ele queria mandar Epafrodito de volta para os irmãos, para quê? Para que eles se regozijassem e Paulo então tivesse menos tristeza. Ou seja, já estava acontecendo uma série de coisas. Então a alegria aqui novamente era por causa de pessoas. O verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tendo-o em honra. Então era para a igreja honrar Epafrodito, mas também era para a igreja ter alegria. Isso é uma coisa natural, não é? O gozo. Epafrodito está vindo e agora nós vamos nos alegrar aqui então com a vinda desse irmão. O capítulo 3, verso 1, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vocês. É muito comum você encontrar nas Escrituras João fazer isso, Pedro fazer isso e Paulo fazer isso várias vezes. Quando ele estava com esses irmãos, ele falou isso muitas vezes. E parece que ele escreveu também outras cartas que não ficaram para nós. E ele está dizendo, olha, eu não canso de dizer para vocês. É como um pastor. Irmãos, eu sei que vocês já sabem, mas eu não canso de dizer, é segurança para vocês. É melhor falar do que vocês acabarem esquecendo. Eu não vou falar mais, os irmãos já estão cansados de me ouvir. Não existe isso. Você pode até enjoar de ouvir falar, mas é segurança para vocês ouvir as mesmas coisas. Então, aqui, a alegria dele, ele mostra que a alegria aqui deve ser num ponto específico, no Senhor. A alegria deve ser em Cristo. Eu vou falar um pouquinho melhor no 4:4. O 4:1 diz, vai lá para o 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, qual era a alegria de Paulo aqui? A alegria de Paulo era esses irmãos convertidos. Eram essas pessoas que haviam se convertido, que agora ele estava cuidando delas. Era a sua verdadeira alegria. Você vai já entender por que é que eu estou destacando isso aqui. Os motivos de alegria de Paulo. No capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas 2 vezes ele usa a expressão, como alegria, como gozo, exultação. Então, a ordem aqui, que é o imperativo, regozijai-vos sempre no Senhor, é uma ordem, né? É uma ordem. O motivo da alegria deve ser em Cristo. E o último verso, 4:10. Ora, muito me regozijarei no Senhor, 3 vezes, né, ele diz, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim,
pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Qual é a alegria de Paulo aqui nesse último verso? Os irmãos renovaram a sua oferta para com Paulo, mandaram a oferta novamente, enviaram um irmão para lá e ele chega com a oferta e Paulo fica muito alegre. Aí você pode pensar, mas Paulo está alegre porque chegou um dinheiro para ele lá. Não, não era por isso. Ele vai dizer que eu sei viver em toda e qualquer circunstância. Eu sei viver em toda e qualquer situação, riqueza e pobreza, tendo muito ou tendo pouco. A minha alegria é porque o coração de vocês está aberto para ofertar, para cooperar comigo, para andar junto comigo. O coração de vocês não é mesquinho. O fato de vocês terem lembrado de mim como missionário e vocês enviarem essa oferta, muito me alegra. Então essa era a alegria, o motivo do regozijo de Paulo. Os irmãos renovaram, mandaram novamente uma oferta para Paulo. E aqui a gente vê como essa igreja era uma igreja missionária, com visão missionária. Como essa igreja era uma igreja boa doutrinariamente. Como essa igreja era uma igreja que amava Paulo e que Paulo a amava. Mas um problema específico, a divisão dentro da igreja acabava fazendo que não fosse uma igreja perfeita. Em que se baseava a alegria de Paulo? Aqui a gente vai aprender uma coisa muito importante. A alegria não se encontra em coisas fora do evangelho, fora das coisas espirituais. O que é que você encontra aqui? Quais são os motivos de alegria? Pregação do evangelho, crescimento do reino. Pessoas convertidas que estavam crescendo na fé. O que é que nós encontramos mais aqui? O crescimento dos irmãos e o desenvolvimento na fé dos irmãos. Então você nota que todas as coisas relacionadas à alegria nesse texto não tem nada a ver com ouro, com prata, com posição. Irmãos, eu agora sou vice-reitor, ou governador, ou imperador, ou eu sou pobre, ou eu sou rico, Não tem nada a ver com coisas desse tipo. A alegria que é produzida, que é fruto do Espírito, sempre está relacionada a essas coisas. Nesse primeiro verso, alegria e oração, alegria por orar, regozijo porque Cristo está sendo anunciado, alegria pela possibilidade de morrer pelo nome de Cristo, alegrar-se em Cristo, que vai aparecer 3 vezes, em 3 versículos, na verdade. Alegrar-se em Cristo, alegrar-se porque pessoas estão indo para lá e para cá. Alegria por ver o irmão Epafrodito, alegria que deve ser no Senhor, alegria, quando Paulo diz aqui, vocês são minha alegria e a minha coroa. E alegria no Senhor, e alegria de cooperação. Quando você vê um crente agindo, o irmão mandou uma mensagem para mim essa semana, agradecendo, pastor, agradeço pela sua vida, pelo seu cuidado e tal. E eu mandei 3 João, verso 4, onde ele diz, não tenho maior alegria do que esta, do que ver os meus filhos andando na fé, andando servindo ao Senhor, andando de acordo com a verdade. João escreveu uma carta bem curtinha e ele bota isso. Não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhos andando na fé, andando na verdade. E a ideia é essa, são essas coisas que promovem a alegria, que são tipo gatilhos de alegria. Então a gente aprende o quê? Que a alegria está baseada nessas coisas, e não em coisas efêmeras, passageiras desse mundo. O celular não produz alegria, a televisão não produz alegria, os filmes não produzem alegria. A gente estava falando hoje de manhã na mesa redonda aqui sobre a questão das redes sociais. Uma pessoa trabalha um dia todo no computador, seja lá onde for, aí chega em casa, está morto de cansado, e diz, agora eu vou descansar um pouco, vou fazer as coisas para me distrair. Aí pega o celular, fica de 7 até 11 da noite vendo filme, jogando, e não resolve. Quando a gente termina, está mais cansado, está mais vazio, porque não produz alegria essas coisas, não produzem alegria. Então, a alegria de Paulo se baseava nisto, no reino, na pregação, crescimento de pessoas, envolvimento de pessoas, unidade, oração.
A gente aprende também, em segundo lugar, que alegria e tristeza não são sentimentos opostos. O mundo ensina. Mas olha só, lá em Filipenses 2:27, Paulo diz o seguinte: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, Epafrodito, né? E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Um abismo chama outro abismo. Um problema nunca vem só, chama outros. Então Paulo está dizendo que se Epafrodito tivesse morrido, seria mais uma tristeza em cima das demais tristezas que eu estou sentindo. E na mesma carta que fala de alegria. Então você nota esse paradoxo aparente de alguém que é alegre, de alguém que está incentivando a alegria, mas que ao mesmo tempo está triste. Porque de fato não são antagônicos. No verso 28 ele diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o, novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então Paulo não era um super-homem, um ser anormal que não tinha sentimentos. Então ele mostra que ele tinha as tristezas, ele não era aquele ser neutro que está preso, que está passando dificuldades e não sente nada. Não, ele era um ser humano. Ele tinha as suas tristezas, mas ao mesmo tempo ele não se deixava vencer por elas. E aí a gente vai ver que é um dos aspectos da alegria. É mais ou menos semelhante ao amor. Amor não é sentimento apenas. Amor é decisão. Eu estou amando. Eu não amo mais. Não é só isso. O amor bíblico é decisão. Perdão. Pastor, eu preciso esperar Deus fazer alguma coisa para eu poder perdoar, porque enquanto Ele não fizer, eu não consigo. Perdão é decisão. Amor é decisão. E alegria também é decisão. O mesmo apóstolo Paulo, que estava preso, que tinha a possibilidade de perder Epafrodito, tomou a decisão de não ficar derrubado e destruído por causa disso. A gente tem dois exemplos, bem clássicos. O primeiro exemplo é esse que o Hélio deu aqui em Atos 16. Às vezes a gente lê, passa por cima e não entende o contexto. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em Filipos, ele foi açoitado. Você sabe o que significa a palavra vergões que o Hélio leu aqui nessa leitura que foi feita? Paulo recebeu chicotadas, varadas nas suas costas. Sabe aquelas marcas e às vezes até ferimentos, quando bate 4 vezes no mesmo lugar, que vai ferindo, rasgando a pele? E você lembra que aqui, quando eles estavam presos, que foram para a casa do carcereiro, que aconteceu o batismo, o que é que diz lá o texto? Os irmãos então começaram a cuidar das feridas de Paulo. Então, eles foram açoitados com vara, e aí foi colocado dentro de uma cadeia. A maioria das pessoas iriam fazer o quê? Ficar chorando, ficar reclamando, ficar triste ali sem fazer nada. Então você nota que foi tomada uma decisão, uma atitude. Nós não vamos ficar aqui tristes, deitados, sem esperança. Nós vamos orar e nós vamos louvar. E eles começaram a fazer orações altas para o povo ouvir. A Bíblia não diz quais eram as orações, mas a gente consegue imaginar. Senhor, abençoa, abre os olhos dessas pessoas aqui em Filipos. Abre os olhos dessas pessoas que nos colocaram aqui, que sem motivo nenhum têm raiva de nós. Nós os amamos em Cristo. Alguma coisa desse tipo. E começaram a orar, e no meio dessas orações começaram também a louvar a Deus. Então você nota que ninguém estava rindo. O cara estava com as costas rasgadas, marcadas. Com certeza não tinha sorriso nos lábios. Na alma, alegria, louvor a Deus e orações. Um outro caso também bem interessante, que usa a palavra alegria em meio a uma situação difícil, é Atos 5.
Os discípulos são presos, saem, são liberados, depois voltam, são apresentados diante do Sinédrio. O Sinédrio os ameaça para que eles não falem o nome de Cristo, manda dar uma surra neles, eles apanham, eles sofrem. E a Bíblia vai dizer lá em Atos 5 que quando eles saem de lá, eles saem regozijando. Regozijando por terem sido achados dignos de sofrerem por causa de Cristo. É loucura. Humanamente falando, isso aqui é uma das maiores loucuras. Por isso que o mundo não entende isso. Porque o mundo não sabe o que é isso. O mundo não experimenta isso. Porque isso não nasce dentro de nós. Não nasce, não é inerente como a ira, como o medo, como a ansiedade, essas coisas aí que principalmente foram afetadas pelo pecado, porque o medo é bom. O medo é algo bom, é salutar, é necessário para nós sentir medo. Se a gente não sentisse medo, eu acho que não teria nem a metade do mundo hoje. Você está em cima de um prédio de 10 andares, e você, por exemplo, você anda em cima dessa marca aqui, verdinha, das traves, do gol aqui, você anda em cima dela aqui no chão, você sai pisando em cima. Mas se eu botar ela em 5 metros de altura, a mesma marca que você brinca aqui em cima no chão, seu cérebro não permite que você fique brincando em cima dela a 5 metros de altura. A mesma marquinha fininha, a 5, 10 metros de altura. Porque o cérebro produz o medo. Você vai se quebrar, você vai cair. E assim são as outras coisas que foram manchadas pelo pecado. Mas a alegria não é inerente a nós. É fruto do Espírito. E elas não são antagônicas. Terceiro, alegria é... Você poderia definir a alegria como um mesmo assim desafiador. Como assim, pastor? Um mesmo assim desafiador. É isso mesmo. Alegria é um mesmo assim desafiador. Eu perdi um ente querido. Mesmo assim eu devo e vou me alegrar. Eu estou desempregado. Mesmo assim eu devo e vou me alegrar. Descobri uma doença grave. Mesmo assim eu devo e vou me alegrar. As coisas não vão bem. Mesmo assim eu devo e vou me alegrar. O Dr. Hernandes Dias Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana, muito conhecido no YouTube, ele escreveu um livro chamado Ladrões de Alegria. E ele apresenta 4 ladrões de alegria, ou da alegria. Tem um livro, inclusive, você pode comprar, ler, Vencendo os Ladrões da Alegria. 4 ladrões que roubam sua alegria. Circunstâncias. Circunstâncias são ladrões de alegria. Acidente, enfermidade, divórcio, falência, desemprego. Ele também fala de pessoas. A gente viu lá em Filipenses que pessoas são motivo de alegria. Pessoas que vão, pessoas que crescem na fé, pessoas que se convertem. Mas pessoas também são motivos, são ladrões de alegria. Porque pessoas promovem traição, críticas, agressões psicológicas, físicas, desrespeito, inveja, desprezo e tantas outras coisas. São ladrões de alegria. Pessoas podem se tornar ladrões da alegria. Dinheiro, terceiro. As riquezas fazem as pessoas acreditarem que o valor está em ter e não em ser. Então o dinheiro é um grande ladrão de alegria. As pessoas às vezes dizem assim: rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava, eu fazia isso. As pessoas não sabem nem o que é que estão dizendo. Tem gente tão ingênua, e ingênua mesmo. Porque ela diz com sinceridade, mas ela não conhece o poder do dinheiro, de transformar, de mudar as pessoas. Eu já vi dinheiro e fama. Tem atores por aí que quando vai ser dado entrevistas e diz, não, o cara continua o mesmo, ele vem de férias aqui da empresa tal, e chega aqui, parece o mesmo, caminha com todo mundo. Mas tem outros também que quando ganham fama e dinheiro, meu amigo, não quer mais saber de mim, não volta mais nem na cidade natal. Não volta. Muda. O dinheiro é um ladrão. E o quarto
apresentado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, é a ansiedade. Coração acelerado, mãos transpirando, dor no estômago e ausência de sono. E ele vai colocar como a suma do livro a presença de Deus como sendo a verdadeira blindagem contra os ladrões da alegria. Então, meus queridos, de uma forma resumida, a gente aprende que a alegria é um sentimento que não vem de nós mesmos, que é produzida pelo Espírito Santo na nossa alma, que não é antagônica à tristeza. Você pode estar triste porque um pai morreu, a mãe morreu, um filho morreu, e ao mesmo tempo você ter alegria, andar com alegria, desenvolver alegria no seu coração. Vamos trazer algumas aplicações, então, para as nossas vidas. A primeira aplicação: cultive um coração grato. Isso aqui é praxe. Eu não sei o que tem mudado na sua vida, desde as pregações em Colossenses. A gente trabalhou muito, gratidão, Paulo fala muito sobre isso, e eu falei várias vezes, não me canso de falar, isso é segurança para vocês. A gratidão é um antídoto contra murmuração e contra a tristeza, a falta de alegria, certo? Gratidão é um fator chave para experimentar alegria. Ao nos concentrarmos nas bênçãos e na providência de Deus, nós podemos cultivar um coração alegre. Uma pessoa que já acorda, já começa a ver as coisas ruins da vida, aí já olha, eu estava pensando, um dia eu vou escrever alguma coisa relacionada só aos pontos. Eu já estava pensando, rapaz, são tantas coisas boas na vida, né, que a gente não para pensar que elas existem. A gente não para pensar que elas existem. Então, cultivar um coração grato. Pense, esse meu emprego é chato. Quantas pessoas dariam tudo para ter o seu emprego? Quantas pessoas? Mas é porque o meu filho é assim. Quantas pessoas estão orando para que o filho dele saia de um estágio tal e se torne assim como seu filho? Porque a vida é assim, é difícil, mas pode ficar pior. A vida é difícil, mas ela sempre pode ficar pior. E a gente não pensa nisso. Gratidão. Segundo lugar, nós não precisamos de eventos externos para ficarmos alegres, pois a alegria é fruto espiritual que não está dentro de nós naturalmente. Está dentro de nós quando temos o Espírito Santo. Então ela não depende de circunstâncias, né? É uma condição interior, não importa o que está acontecendo, problemas, dificuldades, mesmo que muitas vezes nos deixem atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, segundo Coríntios 4, 8-9, porém todas essas coisas não estamos, porém não desamparados, não abatidos, não destruídos. Então, lembra disso. Você pode estar passando por uma situação ruim, não agradável, até triste, mas você ter alegria, desenvolver a alegria que já está no seu coração, que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, gozo, domínio próprio. Então, benignidade, bondade, sobre essas coisas não há lei, não é de nós mesmos. E não são frutos, é fruto do Espírito Santo, é algo que advém dele, é dom, carisma, é dom do Espírito para nós. Terceiro, busque a presença de Deus. Eu já falei inúmeras outras vezes, se você, por exemplo, pegar um tripé desse é tripé, e colocar uma caixa de som dessa em cima, que também está em cima de um tripé, não vai funcionar, vai esbagaçar o tripézinho aí de plástico, porque não foi feita para aguentar aquele peso. Várias coisas foram feitas, tudo que foi feito é feito com um propósito. E quando o propósito não é o mesmo para o que foi feito, a coisa não funciona bem. Nós fomos criados para um propósito, glorificarmos a Deus. Por isso que nós nunca vamos ser alegres sem Deus. A gente pode ter algum tipo de alegria e felicidade momentâneo em coisas? Pode. Você compra um celular, na hora que você está ali com o celular, nossa, aquilo produz
algumas emoções, porque ao comprar o seu corpo produz dopamina, beta-endorfina, hormônios do prazer, você fica ali, legal, comprei, estou com ele aqui. Todo mundo sabe que quando compra um carro, um celular, uma coisa nova, é uma sensação boa. Mas rapidinho passa, outro dia o celular cai, quebra a tela, você já fica arrasado. Nota que é diferente. Então nós só temos felicidade ou alegria de fato em Cristo, nas coisas espirituais. Você vai ver que todos os textos são muitos na Bíblia. Bem-aventurado, Jesus diz que é a mesma, feliz, venturoso, são vocês quando perseguirem vocês. Olha só, quando perseguirem vocês, mentindo, disserem coisas contra vocês, falarem mal de vocês por causa da justiça, alegrai-vos e exultai. Olha só o motivo de alegria. Então você nota que nessa questão de alegria não tem nada efêmero. Coisas passageiras deste mundo. Sempre está relacionado a coisas, pessoas, a reino, a crescimento, a algo eterno, voltado para o eterno. Então eu quero dizer para você assim, somente em Deus nós vamos nos alegrar de verdade. Somente nas coisas espirituais, um evangelismo, um discipulado, você acompanha uma pessoa, ela se converteu, você fica acompanhando ela ali, ensinando, vendo o crescimento dela, isso traz alegria, produz, intensifica a alegria no coração. Você ora, conversou com Deus, chorou, confessou pecado, conversou com Ele ali, desabafou, passou um tempo bom, produz alegria. E hoje nós somos aquela geração, a prova que 2,23 trilhões investido em entretenimento, e nós somos a geração mais infeliz da história. Pesquisas mostram que a nossa geração é a mais infeliz da história. A geração do entretenimento. Por quê? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa lá de Jeremias 2,13. 2 males cometeu o meu povo. Abandonaram a mim o manancial das águas, a fonte das águas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Nós abandonamos o prazer em Deus, a alegria em Deus, a satisfação em Deus, o contentamento em Deus, a presença de Deus, e cavamos cisternas rotas. É só imaginar a cena, eu já falei aqui outras vezes. O cara mora na beira, lá no pé da serra, da casa dele sai uma fonte de água, uma nascente, com um cano de 100 milímetros, e essa água todo dia, o ano inteiro, seca, inverno, ela está lá jorrando. Mas esse cara, por algum motivo, ele mandou fechar a ponte, cavou uma cacimbinha, e toda semana tem que vir um carro-pipa para encher a cacimba, porque a cacimba vaza, é porosa, vaza a água, e toda semana ele compra. Aí você diz, isso é loucura, pastor, ninguém faz isso. Nós fazemos isso. Nós cometemos essa loucura. Nós buscamos o prazer em maratonar em séries, em Instagram, em ver fotos no Facebook, em passar horas no YouTube, em passar horas no PlayStation, no Xbox. E nós estamos vazios, sem alegria de adorar, sem alegria de comunhão com Deus, sem alegria de Bíblia, sem alegria interna, e as pessoas estão vendo isso, não são mais contagiadas. Busque a presença de Deus. Quarto, procure as motivações corretas para a verdadeira alegria. Primeiro, cultive um coração grato. Segundo, saiba que a alegria não depende de circunstâncias. Terceiro, busque a presença de Deus. Quarto, procure as motivações corretas para a verdadeira alegria. Romanos 12:12, de vez em quando eu cito essa passagem. Regozijai-vos na esperança. Sede perseverantes na oração. Na
na tribulação sejam pacientes, perseverantes na oração, pacientes na tribulação. Mas lá, o primeiro é alegrai-vos na esperança. Olha o motivo de alegria que o apóstolo Paulo coloca. Muitas vezes a gente nem pensa o que está nos aguardando, o céu que nos aguarda, as promessas da transformação do nosso corpo. Nós estamos sofrendo aí com opressão, com governo, com leis que são colocadas, com situações, a imoralidade do mundo aí que nós estamos vivendo. E muitas vezes a gente não para pensar, nossa, cara, daqui a pouco não vai ter mais leis dessa forma, porque Cristo vai vir reinar um reinado de justiça, de paz, de alegria, de equidade, de fartura, de conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo, regozijai-vos na esperança, se alegrem naquilo que está aguardando vocês, é motivo de alegria. Filipenses 4:4 ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos motivos de sobra para nos alegrar em Cristo. Se nós pararmos para pensar, eu estava conversando com 2 pastores lá na associação, eu passei a semana fora, desde terça-feira, lá no Iguatu, e conversando com 2 pastores, amigos meus, próximo ali da minha época do seminário, e a gente começou a trocar as nossas ideias, eu, pastor Valnei, lá de Fortaleza, da Manancial, e pastor Júnior, aqui da Teixeira, Júnior Teixeira, lá do Novo Juazeiro, e eles começaram a contar a história deles, garotos, adolescentes lá da cidade de Ormil, perigosíssimo, e eu lá de Aquiraz. E a gente começou a contar nossas conversões, nossas histórias. E de repente surgiu em nós um sentimento, uma alegria muito grande. Quando a gente parou a conversa, e a gente, cara, foi bom, bateu na mão do... E aí foi dito, como é bom, importante a gente fazer essas coisas. Lembrar, e aí me veio na mente, eu recitei lá para eles, porque lá em Pedro, ele vai dizer que em quem não há essas coisas, é cego, vendo só o que está na frente e havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando a gente esquece o que Cristo fez por nós, a grandiosidade, por que eu devo me alegrar em Cristo? A gente coloca expectativa em coisas. É bom, casamento produz alegria? Produz. Filhos produz alegria? Produz. Emprego produz alegria? Produz. Mas passam. Porque casamento acaba, um cônjuge morre, filho morre, emprego se perde, doença se chega, se adquire. Mas Cristo a gente nunca perde. Aquele que quer ser nosso amigo, desenvolver relacionamento com a gente. Jonathan Edwards expressou poderosamente a verdade de que Deus mesmo é a nossa supremacia. Como a alegria verdadeira, ele chama. Alegria verdadeira e duradoura, porque ela envolve todas as outras alegrias. Se você tem Cristo, você vai ter alegria em Cristo, você vai ter alegria em um casamento cristão, em filhos cristãos, em um emprego, mesmo que seja lá no mundo, mas você vai brilhar a luz de Cristo lá, e todas as outras alegrias são, então, dependentes dessa alegria maior, que é a alegria em Cristo. Jonathan Edwards. E por último, eu queria dizer para você que está conosco, não é crente ainda, que a verdadeira alegria vem através de um processo de transformação produzido por Cristo. Se você não é cristão ainda, cristão que eu falo, não é só acreditar que Cristo existe. Ser um cristão é alguém que entendeu-se como pecador, como alguém falido espiritualmente, como alguém que sabe que está na ruína, que é pobre de espírito, e que entendeu que Cristo veio para morrer, para pagar o preço, para reconciliar a pessoa com Deus novamente, já que a humanidade toda ficou separada. Então eu queria dizer para você, querido visitante, que ainda não é crente, que ainda não é convertido, que talvez você esteja procurando na sua vida um sentimento parecido com essa alegria. Talvez você esteja buscando
a compra da casa própria para ter essa alegria, ou conseguir se formar na faculdade para ter essa alegria, o emprego dos sonhos, a realização pessoal, o dinheirinho juntado que você conseguiu juntar para colocar no banco. Todos esses desejos são efêmeros e não vão produzir alegria no seu coração. Porque, como você ouviu nessa pregação, a alegria é dom do Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo pode ter alegria verdadeira. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios 1, acho que é o 11 ou é o 13, quando ele vai dizer: em Cristo que vocês estão, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ao ser selado com o Espírito Santo da promessa, o fruto do Espírito começa a atuar em você: gozo, mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, alegria. E isso só vem através da conversão por meio de Cristo. E eu queria dizer para você: entregue sua vida a Cristo. Você precisa do perdão dos seus pecados. E só Cristo pode dar. Se você for consciente com você mesmo, você vai entender: eu sou pecador, eu ofendo a Deus, eu faço coisas erradas. E Cristo morreu para pagar por esses erros, por estes pecados. Arrependa-se, converta-se. Você vai ter paz, alegria no Espírito, a presença de Cristo, o perdão dos seus pecados. Eu quero convidar os irmãos a inclinarem suas cabeças e a orarem pelas pessoas que estão aqui, pela conversão, pela atuação do Espírito na vida delas. E eu quero convidar a saber se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, ter essa verdadeira alegria em seu coração. E se você entendeu que Cristo morreu por você, que você precisa se arrepender dos seus pecados e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, fique de pé, ou levante sua mão e diga: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero render a minha vida a Cristo esta noite. Eu me entrego a Ele. Você tem certeza que quer tomar essa decisão? Como é o seu nome? Carlos? Graças a Deus por isso. Você pode sentar. Nós vamos fazer uma oração por você. Há alguém mais aqui? Nós vamos então orar ao Senhor. Deus amado, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo ensinamento, pela luz que ela nos dá, Deus. Muito obrigado pelo dom do Espírito, pelo fruto do Espírito chamado alegria. Obrigado porque o Senhor produz dentro dos nossos corações, mesmo em meio a situações adversas, esse paradoxo que o mundo não consegue entender, que parece uma utopia. Como alguém pode ser triste e alegre? Como alguém pode se alegrar em circunstâncias difíceis? Senhor, eu acredito que cada um dos teus filhos já experimentou isso. Eu quero agradecer ao Senhor por este fruto, pela alegria, pedindo que cada dia o Senhor nos ajude a desenvolver nos nossos corações, nas nossas atitudes, que possamos desenvolver essa alegria, mesmo quando venham as adversidades, que a gente não fique murmurando, reclamando, descontentes com o Senhor que controla todas as coisas, mas que nós possamos ter essa sensação interna, esse conforto, esse contentamento produzido por Ti, ó Deus, dentro dos nossos corações. Nos ajuda a tomarmos atitudes corretas. Paulo nos ensina: preso e canta louvores alegres, faz oração. Mesmo preso aqui novamente, em Atos, diferente ali de Filipos, preso em Roma, consegue escrever cartas, alegrar irmãos, se regozijar pelo crescimento de pessoas. Eu peço ao Senhor que nos ajude a desenvolver. E também nos ajuda, Senhor, cada vez mais a encontrarmos em Ti. Nos perdoa, Deus. Nós estamos
como que cegos. Como que cegos não, Senhor. Na verdade, nós estamos cegos mesmos. Perdidos. Buscando e loucos. Buscando prazer nas coisas mais efêmeras. Nos enganando. Nos massacrando. Quando a verdadeira paz, alegria, contentamento, satisfação estão só em Ti. Alegrai-vos no Senhor, nos perdoa e nos ajuda a acordar. Que Teu Espírito Santo nos ajude a acordar para essa verdadeira alegria que é a Tua presença, comunhão contigo, gozo na Tua palavra, alegria da presença dos irmãos. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, nos ajuda. Ajuda o Teu povo na terra, que está sendo engolido e tragado pelos entretenimentos enganosos da vida. Eu suplico ao Senhor pelo nome de Jesus. Eu quero entregar o Carlos nas Tuas mãos, pedindo para que o Teu Espírito opere no coração dele, dando firmeza, dando convicção, transformação, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos a vida dele e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora conhecer os nossos visitantes. Eu vou pedir para que você fique de pé. Nós temos uma grande alegria também por ter você aqui conosco. E nós temos aí a Silvana, que é a sogra da Brenda. É a mãe do Breno. Fica de pé, Silvana. Cadê você? Está lá atrás. Olha aí. Prazer para nós, mais uma vez, aí falar contigo. E é uma bênção, uma alegria muito grande ter você aqui conosco, viu? Pode sentar. Nós temos o Nairone e a sua namorada Flávia. O Nairone, fica de pé aí, Nairone e Flávia. O Nairone, para quem não conhece, é o filho da Marília aí, né? E do Elhão. E a Flávia é a namorada dele. Então, é uma bênção para nós, eles são lá do Calvário. Uma alegria tê-los aqui. Nós temos aqui também o Carlos, filho de Tiquinha, é isso? Filho da irmã Rita? Cadê? Olha aí, rapaz, que bênção. Nós temos o Carlos, o Wellington e Paulinho, né? E hoje veio o Carlinho. Muito bom, Carlinhos. Uma alegria, viu, cara, para a gente ter você aqui. Muito bom mesmo. E nós temos o Robério Filho, que é o neto de Dona Vera. Cadê o Robério? Olha aí, rapaz. Robério Filho, né? Uma bênção, viu? Muito prazer para nós ter você aqui. Que Deus te abençoe, que Deus possa te trazer muitas outras vezes. E teu pai também. Muita alegria para nós. Nós vamos então para os nossos avisos. Vai ter avisos aí, Felipe, para hoje, os nossos avisos da semana. Segunda-feira, grupo de oração. Alguma casa aí, o Givanildo não deixou. Santinha? Irmã Marilda? Lá na irmã. Oh, que bênção! Bênção! Lá na irmã Tiquinha, então, amanhã a oração. Que bom, ela vai ficar muito alegre com isso. Quarta-feira, culto de oração ao Senhor às 19 horas. Aqui na quarta-feira a gente ora uns pelos outros, tem a pregação da palavra e louvores também. Então, venha participar, vamos orar aí pelo retorno. Inclusive, vamos marcar aí com o Romão, um dia de oração aí pelo retorno das férias, aí para Deus nos dar gás para o segundo semestre. Ok? No sábado, então, adolescentes e retorno da mocidade, não é isso? Retorno da mocidade, sábado às 19 horas e adolescentes às 15 horas. No próximo domingo de manhã, então, nós temos aí a EBD, às 9 horas da manhã. Hoje foi muito bom aqui o tempo. Gravou, não foi, Romão? Cadê o Romão? Você gravou ali a palestra pela manhã, as perguntas? Foi gravado, então, a mesa redonda hoje pela manhã aí sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão. A depressão ainda não. E culto de adoração às 18 horas. No próximo domingo de manhã, a EBD, será a nossa última dos temas. O pastor Romeu vai tratar sobre depressão. É a última, ok? Aí a gente encerra, porque na verdade deveria ser o pastor Romeu hoje e a mesa redonda próximo.
mas não deu certo, aí houve um problema aí, então vai ficar o pastor Romeu para o próximo domingo tratando sobre depressão, certo? Eu já tratei aqui, já preguei várias vezes, mas sempre é bom ter uma perspectiva nova, uma visão nova, e é bom para você que acha que às vezes, isso é frescura, isso aí é besteira, não é? É importante você aprender para saber que não é tão besteira assim, ok? Evangelismo Esperança, no Sinal do Mercado do Pirajá, dia 5 de agosto de 2023, às 6h30. Então, próximo sábado, 6h30 da manhã, primeiro evangelismo aí do segundo semestre, aí passando as férias, né? Então, aí para os irmãos, 6h30 até 7h30, uma horinha, você vai, entrega lá, vai para o trabalho. Se vai sair mais cedo, não tem problema, entrega meia hora e vai lá para o trabalho. Avisos especiais, reunião para casais, dia 5/8, próximo sábado. Então, o local aqui na igreja, o horário 19h15, o preletor, pastor Samuel. É o pastor Samuel lá da Siloé? É ele, né? Da Siloé. E o tema, livro, continuando ainda, Amor e Respeito. Então, não perca aí os casais, próximo sábado. E também, no domingo à noite, domingo que vem à noite, nós teremos a ceia, certo? Teremos o culto, o pastor Germano vai pregar próximo domingo. E eu quero uma reunião com liderança e presidentes de grupo, certo? A diretoria e a liderança da igreja, não é diretoria. Diretoria é diáconos, tesoureiro, vice, secretário e vice. Eu quero uma reunião com todos os líderes, líder de louvor, líder de recepção, de discipulado, de evangelismo, de visita nos lares, de louvor, de tudo. Líder e vice. Por que eu vou fazer domingo à noite? A gente vai fazer um culto mais reduzido, exatamente para a gente ter esse momento. Porque é difícil reunir durante a semana. Um trabalho, outro faz faculdade, outro não pode, não sei o quê. Então, a gente já está todo mundo aqui. Não vai ser demorado, é só para dar umas dicas específicas, ouvir algumas coisas mais rápidas, e a gente, então, conclui. Mas é importante, daí um gás aí para o segundo semestre, ok? Então, durante a semana eu vou botar nos grupos os nomes dos líderes, você sabe qual é o seu nome, mas eu vou colocar lá para a gente poder participar. Os pastores, os diáconos e os demais líderes. Tá bom? Então, eu vou chamar o Carlos Filho, tá aí, Carlos Filho? E Marília e a Melissa, para a gente apresentar, então, a nossa Melicinha, a nossa mais nova congregada aqui da igreja. Informar para os irmãos que, desse tempo de oração e conversas, e reuniões, e conversas entre eles, então, eles decidiram que vão casar e vão criar a Melissa juntos, né? Vão desenvolver aí esse casamento também. Ok? Então, na verdade, só corrigindo, assim, o casamento civil já aconteceu. Então, eles já são casados, certo? Aí depois eles vão marcar aí a gente para ter um momento da bênção pastoral, né? Mas assim, o casamento civil já ocorreu. Então, como vocês sabem, já viram várias vezes como jovens sentados ali, né? Ouviram muitas outras vezes aí a apresentação. Então, a gente não batiza criança porque não entende, mas a gente faz essa apresentação oficial para a igreja. Diante do Senhor, Deus viu, planejou a vida de Melissa antes da criação do mundo. Eu espero que Ele a tenha elegido, é o nosso desejo, né, grande. E também formou, né, a vida dela todinha, cada ossinho, cada parte, né, dentro do ventre de Marília. E agora a responsabilidade de vocês, né, em Deuteronômio, vocês conhecem bem Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a importância do amor por Deus acima de qualquer coisa. A gente ama as coisas, a gente ama as pessoas, mas o amor por Deus deve estar acima de todas as demais coisas. Não é à toa que Jesus diz, todo aquele que vem a mim não aborrece seu pai, mãe, filhos, casas, terrenos, não é digno de mim. O amor que a gente tem por Cristo é tão grande, deve ser tão grande, que o amor às outras coisas são consideradas como aborrecimento. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Pastor Almir pregando lá tiveram 6 pregadores lá, e o pastor Almir ficou responsável para tratar sobre o ensino, e ele usou uma ilustração da Bíblia, que a Bíblia, Eclesiastes 12, que o pregador, as palavras do pregador são como pregos fixados. Então a ideia é essa, de você, a pregação, como essa que foi dada agora, e como o ensino de vocês para Melissa, é como um prego, que você vai bater e ele vai fixar ali na madeira. Então a ideia é essa, o ensino de vocês com a vida e com a transmissão da palavra deve servir como prego na Melissa, que vai ser fincado ali, não é? Inculcar na cabeça de Melissa. Então essa é uma grande responsabilidade de vocês para ela, uma alma que foi entregue, é muita responsabilidade. Quando a gente para pensar, Deus pegou uma alma e deu para a gente criar uma alma, 2, 3, 4, 5 filhos, é uma responsabilidade. Vai ficar um tempo com a gente, depois vai sair, a gente ainda vai ter o sofrimento, as responsabilidades. Eu me lembro de um amigo, ele é avô, e ele disse, pastor, eu estava doido que meu filho saísse de casa, para eu me livrar das preocupações, essas coisas de sustento e tudo. E aí eu descobri que quando ele saiu de casa, aumentou e triplicou, porque vieram os netos, e aí um neto disse que vai sair não sei para onde. Eu fico preocupado agora com o neto, com o filho que vai para ali, com a neta que vai dormir na casa. Então foi uma surpresa para mim, né? Então, enquanto ela estiver ali sob o cuidado de vocês, a responsabilidade de vocês em cuidar, instruir, ensinar, né? Até o dia que ela sair, que também vai continuar sendo a responsabilidade de vocês. Será que ela chora se eu pegar ela não chora na boazinha, né? Orar. Eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. O grupo de louvor já se direciona aqui para a gente cantar, encerrar o culto com o último louvor. E eu vou fazer a oração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero neste momento louvar o Teu nome pela vida de Melissa, por tudo que o Senhor fez por ela, pela sua formação, por ela ter nascido normal, perfeita, Senhor. Eu agradeço a Ti, Pai, por essa grande bênção. Nós queremos suplicar aqui a uma só voz que o Senhor a abençoe em sua vida, lhe dê forças e sabedoria nas dificuldades, cuida dela nos momentos de enfermidade, nas doenças que são normais a essa idade, Senhor. Seja com ela, sempre livrando-a, protegendo-a, para que ela consiga chegar à sua idade normal, a uma idade até a velhice, é o nosso pedido, se assim o Senhor não vier. Se o Senhor não vier durante esses próximos anos, faz com que ela tenha uma vida voltada para o Senhor, que os seus pais possam, Senhor, instruí-la, protegê-la, cuidar dela espiritualmente, ensiná-la e estarem admoestando, Senhor, criando-a na disciplina e admoestação do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, eu peço ao Senhor pela vida de Carlos Filho, de Marília, que o Senhor derrame tua graça sobre a vida deles, sobre esse novo lar que está sendo formado e sobre a vida desta criança. Nós rogamos pela salvação dela, Senhor, para que o Senhor a salve, para que ela conheça Cristo e tenha uma vida em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Benção. Pois vamos então esse culto com o último louvor. Deus abençoe a cada um de vocês.
Bom, nós estaremos encerrando o culto nesta noite com o hino do cantor cristão 411, Dia Festivo. Nesse dia nós estamos a gozar deste ensejo, bom desejo. Vemos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande e festivo dia. Os remidos fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Deus abençoe a todos com uma boa semana.